aqui para mais uma aula de gramática. Nessa aula, nós iremos falar um pouquinho, rever um pouquinho sobre o uso da pontuação. E o tema desta aula é: o uso da pontuação faz a diferença, ou seja, o uso da pontuação muda totalmente o sentido da oração. Os sinais de pontuação são recursos exclusivos da escrita, usados para fazer referência a pausas e formas de entonação da fala. É importante destacarmos que, se usadas de maneira inadequada, podem provocar confusões na interpretação daquilo que realmente a pessoa quis dizer. Vamos refletir sobre esse texto. Um homem muito rico estava extremamente doente, agonizando. Pediu papel e caneta e escreveu, sem pontuação alguma, as seguintes palavras: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Não resistiu e se foi antes de fazer a pontuação. Ficou então o dilema: quem herdaria essa fortuna? Eram 4 concorrentes. Primeiro, o sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro e nada dou aos pobres. Já a irmã fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro e nada dou aos pobres. O padeiro pediu cópia do original, puxou a brasa, logicamente, para a sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro e nada dou aos pobres. Aí chegaram os descamisados da cidade. Um deles, muito sábio, fez a seguinte interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então, qual o impasse dessa história? Qual o problema gerado devido ao fato da inexistência da pontuação nessa história? Por que se deu esse impasse? Obviamente, porque era uma forma de interpretação sem a pontuação necessária. E como resolvê-la? Então, nesse exemplo, fica evidente o quê? A importância de uma pontuação adequada aos propósitos enunciativos. A aula tratará do uso da pontuação e os seus efeitos de sentido por ela provocados, ou seja, o uso da pontuação, ele pode contribuir ou ele pode atrapalhar a semântica do texto, a semântica da oração. Vamos para o exercício, que está também disponibilizado no GR8 para vocês. Vocês irão ler com bastante atenção e resolverem os exercícios, postando a resposta no fórum que será aberto com essa finalidade. Exercício número 1. Elabore no caderno o texto, incluindo
todos os personagens como herdeiros da fortuna. Então, você vai pegar o texto, vai colocar a pontuação necessária, incluindo parte da herança para todos os herdeiros. Letra B. Incluindo todos os personagens, com exceção dos pobres. Então, todos irão receber parte da fortuna, com exceção dos pobres. Número 2. Leia as frases abaixo e escreva no caderno os sentidos decorrentes dos sinais de pontuação. Exemplo. Fiz a primeira oração para vocês entenderem melhor. Aqui está. Não espere. Esse não, vírgula, espere, está indicando o quê? Olha, não espere. Está pedindo, é um pedido para que alguém espere. Não, espere. Agora, a segunda oração, ela está sem o uso da vírgula. Não espere. Então, aqui o que mudou, observe com bastante atenção, que no primeiro caso está pedindo para alguém esperar. Não, espere. Agora, no segundo caso, já está dizendo que não espere. Então, com essas outras orações, vocês farão da mesma forma. De acordo com o uso da pontuação, você vai explicar o que a oração está dizendo. Observem a outra oração. Isso só ele resolve, ou seja, é um problema grandioso. Isso só ele resolve. Já está diminuindo o problema e dizendo que ele irá resolver. Esse juiz é corrupto. Está avisando o juiz que essa pessoa é corrupta. Esse juiz é corrupto. Já está relacionado ao juiz corrupto. Onde você vai passar a Semana Santa? Onde você vai passar a Semana Santa? Ou seja, está chamando alguém de santa. Na cidade maravilhosa. Observem que aqui não tem o uso da pontuação. Agora vamos ver a frase com outro ângulo, com a pontuação, com o uso da vírgula. Na cidade maravilhosa. Então, aqui já está falando com alguém e dizendo, olha, é na cidade maravilhosa. Número 3. Copie os trechos a seguir, colocando a vírgula quando necessário. Então, aqui na letra A. Da próxima vez que falar assim comigo, não respondo por mim. Então, coloque a pontuação da forma necessária. A letra B. Minha mãe, desde que passou uns dias na fazenda, só pensa em cozinhar pratos da roça. Coloque também a pontuação necessária. Quando a canoa ia longe, já na outra margem do rio, o pescador acenou emocionado. Tenha calma, Marina, tudo vai se resolver. Então, prestem bastante atenção e respondam as atividades fazendo o uso da pontuação necessária.